Eu não tenho medo nenhum de dizer para vocês que após vocês verem esse vídeo, vocês vão mudar aí radicalmente a sua forma de perceber as coisas ao seu redor, a sua forma de analisar as situações, tá? Sem contar que você também, com isso aqui que eu vou passar para vocês, você vai conseguir adquirir e conter mais conhecimento. Isso daqui vai te ajudar na tua tomada de decisões e também na execução das suas escolhas, tá? E como eu vou estar aqui passando para vocês algo de extremo valor, hoje não vai ser totalmente de graça, rapaziada. Eu vim aqui, eu estou disposto a fazer uma troca com vocês, porque é o que eu preciso, né? E eu vou já falar para vocês o que eu vou precisar, qual vai ser a parte de vocês, tá? Eu me chamo Wilson e hoje eu estou vindo aqui fazer um conteúdo, criar um conteúdo para vocês que é relacionado a algo que mudou a minha vida, tá entendendo? Quando eu percebi essa situação. É algo assim de extrema relevância. Como, como mudou a minha visão de mundo, né? E eu tô querendo trazer aqui para vocês a ideia de uma forma assim, o mais clara possível. Eu trouxe aqui um elemento extremamente importante para demonstrar tudo isso. Trouxe aqui, ó, um livro, tá? Vou já falar para vocês qual é o livro que eu trouxe. Pessoal, quando eu era criança, eu lembro bem de um dia de aula de português. O professor estava explicando e ele mandou a gente ler um texto. Eu li aquilo tudo ali e na hora de explicar, era relacionado com interpretação textual, na hora de explicar, ele falou assim diversas coisas, deu vários conceitos, ele pegou todo aquele texto e relacionou com diversos outros assuntos. Eu fiquei assim impressionado, porque eu estava preso ao sentido literário do texto, não o sentido conceitual. E eu não conseguia entender aquilo. Só que aí o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo, vai vivendo e conforme a gente vai vivendo, a gente tem que aproveitar as experiências para agregar valor na nossa vida, né? E eu fui percebendo que para ter aquele nível de interpretação textual, é necessário a gente relacionar os nossos conhecimentos, o conhecimento que a gente absorve, com o que a gente já viveu, com o que a gente conhece. Por isso que é interessante a gente estar sempre aprendendo coisas novas, para fazer essas correlações, enfim, né? E levando tudo isso em consideração, eu garanto para vocês que esse conhecimento que vocês têm, ele é de extrema importância, tá, rapaziada? Tudo isso que vocês vivem, tudo isso que vocês aprenderam, ele é extremamente necessário. E eu vou já falar por quê. Voltando ao assunto, como eu falei para vocês, isso daqui vai ser uma troca. E o que eu preciso de vocês é que no final desse vídeo, vocês comentem aí, deixa pelo menos o Wilson tô aqui aí nos comentários. E se vocês se sentirem à vontade, eu peço que vocês compartilhem de que forma esse conteúdo agregou valor na vida de vocês, tá? Eu tô falando aqui, pessoal, da interpretação textual, mas não é dessa forma assim superficial, não. Eu tô falando de análise, de incorporar o que você está absorvendo, que você está recebendo ali no, na sua vida, no seu cotidiano, tá? Como eu falei para vocês, para representar melhor isso, eu trouxe aqui, ó, um livro, O Príncipe, livro muito conhecido, livro de Nicolau Maquiavel, tá? Publicado em 1532. Esse livro aqui, ele foi destinado a um diplomata. Vou ver aqui o nome dele para vocês. Ele foi escrito
para um diplomata com dicas para exercer, conquistar e exercer poder sobre o povo, tá? Escrito a Lourenço de Médici. Você pode estar dando uma pesquisada depois aí de quem foi ele, porque o foco aqui não é falar da biografia do livro. Eu vou apresentar aqui para vocês a ideia que eu tenho, que eu percebi que é de grande importância, tá? Em primeira instância, você já vai pensar, O Príncipe, né? Um livro que foi escrito aí sobre como exercer e conquistar o poder sobre o povo, tá? Escrito para um diplomata, ensinando como ele ser um príncipe, botar assim palavras mais curtas, né? Ah, Wilson, mas eu não sou um príncipe. Pô, eu sei, cara. Eu também não sou um príncipe, pô. A questão que eu quero passar para vocês é a seguinte, pessoal. Vou pegar aqui, ler um trecho para vocês. Estes, aqui, capítulo 7, dos principados, olha só, dos principados novos que se conquistam com as armas e fortunas alheias. Pô, mano, não conquistei nada, Wilson, eu sei, pô, calma. Estes estão simplesmente submetidos à vontade e à fortuna de quem lhes concedeu o Estado, que são as duas coisas grandemente volúveis e instáveis, e não sabem e não podem manter a sua posição. O que a gente pode perceber nisso daqui, rapaziada? Ah, Wilson, eu não ganhei nenhum principado, beleza. Quando eu falo de interpretação textual de uma forma mais profunda, eu falo de pegar os casos que a gente vê nos livros, que a gente lê nos livros, né? E mascarar aquilo, dar uma nova roupagem para os casos que a gente precisa da resposta, tá? Quando você tem um problema, que você precisa encontrar uma solução para aquele problema, basta você buscar, olhar todo ao seu redor com os olhos procurando aquela solução. Se você tem uma situação desconfortável para resolver, você tem uns livros aí com diversos ensinamentos. Mas aí vamos supor que você está com uma situação difícil na sua relação, seu relacionamento afetivo aí, e você não consegue achar uma resposta para aquilo, para aquela situação, tá? Ou então no seu trabalho, você não consegue encontrar uma solução para aquilo dali. Aí você fica desnorteado, pô. Se tivesse um livro que falasse o seu nome, o nome do personagem, o nome dos personagens secundários, se descrevesse o cenário que você vive, descrevesse os diálogos que você faz, você iria conseguir captar daquela cena ali um ensinamento para você, pô. A gente é capaz de fazer isso e é plenamente capaz. Só que não vai ter um livro da sua vida, a menos que você mesmo escreva, que você já seja assim, alguém extremamente significativo para o mundo. O que já é bem difícil, né? A questão é que a gente tem que pegar essas mensagens e adequar elas para as nossas situações, porque a gente vive sim experiências autênticas, únicas de certa forma, mas também essas experiências elas são muito semelhantes entre si, entre o meio que a gente vive. Então, certamente alguém passou por uma situação bem parecida com a sua. Não literalmente igual, porque isso é bem mais difícil. Porém, ele já passou por situações semelhantes. E é daí que a gente tira o segredo, é daí que a gente tira o ouro. É daí que a gente aprende a diminuir consideravelmente a quantidade de erros que a gente comete. A gente
melhora a nossa capacidade de escolhas, de tomar decisões. Como eu falei para vocês, vou ler novamente aqui, ó. Estes estão dos principados novos que se conquistam com as armas e fortunas alheias. Isso daqui ele fala de quando você tem alguma coisa ali que não foi puramente por mérito seu que você conquistou aquilo dali. Ó. Estes estão simplesmente submetidos à vontade e à fortuna de quem lhes concedeu o Estado, que são duas coisas grandemente volúveis e estáveis, e não sabem e não podem manter a sua posição. Como é que a gente pode trazer isso daqui para o nosso dia a dia, pessoal? Quando você tem ali acesso a algo assim de extrema relevância, se você não tiver traçado o caminho ali para chegar lá, você provavelmente não vai saber como lidar com aquela situação. Desse simples trecho aqui, a gente pode retirar diversos insights, como por exemplo, a importância do trajeto ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminho até o objetivo, porque quando você tem toda aquela experiência ao longo da vida, quando você chegar naquele patamar, você vai saber o que fazer. Se você ainda não é um grande empreendedor e você ganhar aí uma empresa multimilionária, certamente você vai perder dinheiro. Se ganhar uma empresa milionária, às vezes pode até falir. Por quê? Porque você não chegou lá através dos seus próprios meios. Você não chegou lá através do seu mérito. E isso é, assim, de certa forma, um agravante, porque quando você chega lá sabendo como foi a trajetória, até o valor daquilo, aquela recompensa se torna mais relevante. Esse é um dos insights que a gente pode tirar, tá? Não sabem e não podem manter a sua posição. Vou ler outro aqui, outro trecho. Estou lendo trechos, não é nem o parágrafo todo. Daqui de 3 linhas que a gente tem aqui no livro, a gente já tirou um insight aí que pode mostrar que a gente realmente tem que ter aquela trajetória. Outra situação, rapaziada que ganha na Mega Sena e volta a ficar pobre, pô. Se a gente não tem a ideia de como gerir aquilo, do que fazer e como fazer aquilo em determinada situação, não dá certo, pô. É inevitável. É por isso que tem especialistas, né, em diversas áreas. Ainda os estados que surgem rapidamente, como todas as demais coisas da natureza que nascem e crescem depressa, não podem ter raízes e estruturação perfeitas, de forma que a primeira adversidade os extingue. Mais um ponto aí que a gente pode estar retirando um insight relacionado ao trajeto, a criar raízes fortes, a prolongar a estabilidade em determinado momento, em determinado cargo. E isso daqui, pô, pode servir tanto para o seu meio profissional, como o seu meio de relacionamentos. Aqui ele fala como nas demais, todas as demais coisas da natureza que nascem e crescem depressa não podem ter raízes e estruturação perfeita. Você lendo isso daqui, você está com um problema aí afetivo. Pô. O que você pode tirar daqui? Pô, vou fortalecer meu relacionamento. O que aconteceu em pequeno espaço de tempo? A gente chegou num nível assim muito acentuado e a gente precisa de alicerce. É assim na tua carreira profissional, é assim na carreira afetiva, pô. A carreira familiar, tudo. São ciclos, que eu estou falando aqui carreira, tudo, mas tudo isso são ciclos, são meios que a gente vive assim diariamente, constantemente na sociedade. Então, quando você percebe uma situação dessa, você consegue ter, de certa forma,
um norte para você encontrar a resposta para o problema que você está enfrentando. Mais um trecho, rapaziada. Quem não lança os alicerces primeiro, somente com uma grande virtude poderá estabelecê-los. Depois, ainda que se façam com aborrecimentos para o construtor e perigo para o edifício. O que é que ele fala aqui? Ele está falando aqui no livro, ele fala que quem não lançar os alicerces lá no domínio do povo, né? Não vai ter dificuldade para manter o seu reinado. Mas eu não sou rei, eu não sou príncipe. Sou uma pessoa normal que estou buscando soluções para problemas normais. E o que é que eu tiro daqui? Eu tiro que é necessário a gente ter uma base forte. Essa é a minha concepção, tá? É necessário a gente ter uma base forte. E está incluso aqui. E somente com uma grande virtude você será capaz de manter tudo aquilo dali. Isso com raízes fracas. Raízes fracas somente com muita virtude. Virtude. Isso daí é um outro ponto aí que eu não vou me aprofundar muito nisso, porque é um tema assim muito extenso e complexo. E eu quero focar nessa situação aqui com vocês. Só que ter a virtude necessária disso daqui é um caso à parte, é uma exceção. E particularmente eu não gosto de contar com exceções. Eu gosto muito dos padrões, eu gosto muito de perceber que eu fazendo de determinada maneira, eu vou ter maior chance de sucesso. Eu vejo isso como um fator bem mais necessário e importante do que contar com a sorte, de certa forma. Vou passar aqui para outro capítulo. Volta aqui, mas rapidinho. Outra frase. Na verdade, os homens ofendem ou por medo ou por ódio. Olha só isso. Quando você percebe isso daí, se você está ali com uma pessoa ali que vive te enchendo o saco, pô, você não consegue, né, mudar aquilo dali, olha que insight interessante. Na verdade, os homens ofendem ou por medo ou por ódio. Isso daqui já te coloca num patamar acima. Isso daqui já te mostra que você está sendo visto como superior a alguém. Tá entendendo? Isso é esclarecedor de uma forma impressionante, rapaziada. Mais um ponto aqui, dos que chegaram ao principado por meio traiçoeiro. Capítulo 8. Aqui ele fala de pessoas que chegaram ali a assumir o reinado de uma forma meio que ilícita, tá entendendo? Com práticas mais abusivas. E olha o que ele fala. Portanto, as ofensas devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, pouco degustadas, ofendam menos, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam melhor apreciados. Desse trecho aqui, a gente pode extrair interpretação para diversas situações da vida, tá? Vamos começar aí. A dopamina. Trazendo para os dias atuais, dopamina. Quando a gente percebe aqui que justamente nessa parte, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos poucos para que sejam melhor apreciados. Aí a gente percebe que a gente não deve buscar aquela sensação de realização imediata, porque realmente ela não vai ser degustada, como o próprio texto fala. E as ofensas devem ser feitas de uma só vez. Ah, mas eu não quero ofender ninguém, eu não quero ser ofendido. Beleza. Se você quer ter um corpo saudável,
um corpo esteticamente atraente, você vai ofender o seu corpo. Por quê? Porque você vai treinar, você vai ali romper fibras musculares ali e aquela recuperação vai demorar e todo aquele processo ele vai te dar benefícios a longo prazo. Olha que interessante, né? Quando você se desperta, digamos assim, você começa a ler livros, você começa a fazer atividades físicas, você começa a se alimentar de uma melhor maneira, aí você está ali ofendendo aquela zona de conforto, aquela zona de estagnação que você estava se mantendo ali. E o que aquilo vai gerar para você? Vai gerar um benefício a longo prazo. Você tem uma empresa, você tem uma empresa, você tem filhos, você tem ali subordinados. Ofensas devem ser feitas todas de uma só vez. Por quê? Ainda fala por quê? Porque pouco degustadas ofendem menos. E os benefícios a longo prazo pode despejar porque é necessário. Quem já trabalhou aí, quem já teve subordinados, é necessário. Às vezes a gente pesar a mão um pouco, pô. É necessário a gente fazer ali, não falo de maltrato, de coisas abusivas, mas é necessário algumas críticas construtivas e elas devem ser feitas de uma só vez. Vocês percebem isso, né? Os desconfortos eles devem ser imediatos para que os benefícios sejam a longo prazo. É assim em diversas etapas da nossa vida, em diversos ciclos da nossa vida. Aí, mais um ponto importante aqui, do Principado Civil, tá? Capítulo 9. E porque os homens, quando recebem o bem de quem esperavam somente o mal, se sujeitam mais a seu benfeitor. Torna-se o povo desde logo mais seu amigo do que se tivesse sido por ele levado ao principado. Aqui a gente percebe uma dica de comportamento. O que eu consigo tirar daqui? Daqui eu percebo que é necessário a gente manter uma seriedade na nossa postura. A gente não pode ser totalmente desprovido de determinada seriedade, de um determinado lado meio que sombrio, porque as pessoas elas têm que esperar alguma coisa ruim de você. Infelizmente é isso, pô. Se as pessoas verem você como uma pessoa inofensiva, você vai sofrer. Você vai sofrer demais. E a partir do momento que elas percebem isso, acabou. Acabou. Você pode ter certeza que só mudando o ciclo, mudando o meio que você vive, que você vai deixar de lado aquela situação ali que você passou. Tal príncipe não pode basear-se naquilo que observa nas épocas de paz, quando os cidadãos precisam do Estado, porque então todos correm, todos prometem e cada um quer morrer por ele enquanto a morte está longe. Mas na adversidade, no momento em que o Estado tem necessidade dos cidadãos, então poucos são encontrados. Mais uma vez, a gente não é príncipe nem princesa, não tem nem príncipe nem princesa aqui. Nós não somos estados. Nós somos pessoas normais. Pô. Mas eu peguei uma situação desse livro e transformei essa situação, eu remodelei ela, eu incluí nela aí uma nova roupagem para trazer para uma situação ou situações que eu tenho prévio conhecimento, que eu preciso melhorar constantemente nessas áreas. E vendo aqui, o que eu consigo tirar disso daqui? Em épocas boas, e é assim, pô, é assim. Isso daqui é pura verdade. Em épocas boas, tem muita gente contigo, pô. Tem muita, todo mundo quer estar ali contigo, todo mundo quer estar ali do teu lado. Só que quando a situação aperta,
na maior parte das vezes você se vê sozinho. E a gente não pode se basear nos tempos bons, a gente tem que estar preparado para os tempos ruins. Olha só a profundidade de um trecho. É isso daqui que eu quero que vocês entendam, rapaziada. Quanto a gente pode aprender e solucionar problemas do nosso cotidiano lendo, interpretando, analisando as coisas ao nosso redor. A gente tem que sair do superficial, porque se fosse uma coisa superficial, ia ler aqui, pô, tá aqui. Ia ler, tal príncipe não pode basear-se naquilo que observa nas épocas de paz. Pô, mas eu não sou um príncipe. Então, um príncipe não pode se basear no que ele vê nas épocas de paz. Não, não é assim, pô. Aqui está escrito tal príncipe, mas esse trecho, ele pode tranquilamente se incluir em diversas fases da sua vida, da nossa vida. Um trecho aqui que esse daqui me chamou muita atenção. Os homens são sempre inimigos dos empreendimentos onde encontram dificuldades. Frase simples. Incluso aqui no capítulo 10, que fala aqui, ó, de que modo se devem medir as forças de todos os principados. Vou ler novamente aqui porque esse daqui ele já tem um insight muito interessante. Os homens são sempre inimigos dos empreendimentos onde encontram dificuldades. Vamos lá, rapaziada. Como a gente pode aplicar isso daqui na nossa vida? Pessoal, vocês já se sentiram trilhando um caminho sozinho? Fazendo algo novo, buscando aquela experiência autêntica? Se vocês passaram por isso, vocês sabem que é um caminho solitário realmente, é inegável. Porque para você chegar em determinado ponto, você precisa abraçar o desconforto. Você olha para o medo, você olha para o desconforto, você olha para a incerteza e você não está nem aí. Você consegue superar aquilo. Mas na maior parte das vezes não é assim, tá, pessoal? Se você já faz isso, se você está trilhando esse caminho autêntico, saiba que você é uma pessoa rara, porque a maior parte das pessoas, elas vivem sim ainda naquele efeito manada, pô, trilhando passos ali, caminhando por cima de pegadas que já foram trilhadas há anos e anos e anos e que vão continuar assim. E abandonar esse caminho é sinônimo de dificuldade, sinônimo. Você vai ter dificuldade, a gente tem dificuldade. E nisso daqui você pode encontrar um determinado conforto para perceber e entender que é normal, pô, você se sentir sozinho trilhando esse caminho. É normal, não tem nenhum problema nisso. E lembrando, esse livro, ele foi publicado em 1532, pô. Mas os insights atuais que a gente pode tirar dele são extremamente interessantes. Então, se você se sente caminhando sozinho, é por isso. Os homens são sempre inimigos dos empreendimentos onde encontram dificuldade. Ninguém quer encontrar dificuldade. Todo mundo quer, a maior parte das pessoas quer as coisas fáceis. Aqui, e a natureza dos homens é aquela de obrigar-se tanto pelos benefícios que são feitos, como por aqueles que se recebem. Aqui também a gente pode retirar um insight aí que atualmente ele é mais difundido. Isso daqui é uma tática de persuasão.
que já é usada há muito, muito tempo, tá? Isso daqui é o gatilho da reciprocidade. Como é que funciona isso daqui? Quando você dá ou recebe alguma coisa, bota aí, por exemplo, os dois pontos de vista. Você deu alguma coisa para alguém. O certo é não esperar nada de volta para evitar frustrações, para evitar toda essa quebra de expectativa. Então você tem que dar o que você quiser lá, o presente para outra pessoa, mas sem esperar nada em troca. Porém, ao você receber, quando a gente recebe alguma coisa, no nosso subconsciente, isso já é tudo comprovado cientificamente. E como vocês podem ver aqui, mais de 500 anos atrás eles já sabiam disso, só com uma roupagem diferente, só uma abordagem diferente, mas em essência é a mesma coisa. Quando a gente recebe um presente, no nosso subconsciente, a gente meio que fica em dívida com aquele, aquela pessoa que nos presenteou. E é uma tática excelente, é uma das mais assertivas na persuasão. Por exemplo, quando aquela plataforma de streamer vai e manda para você, olha, você vai ter 30 dias grátis. Ah, nossa, 30 dias grátis. E no final você assina os 30 dias grátis. Você não usa quase a plataforma de streamer. E no final você renova, pô. E paga. Gatilho da reciprocidade. Tá entendendo? E com tudo isso, pessoal, eu volto anteriormente dizendo que o que você vive, a sua experiência como pessoa, ela é importante por causa disso. A roupagem, a remodelagem que você vai fazer nesses trechos que você lê, nas coisas que você vê aí, músicas que você escuta, ela vai ser única, porque ela vai depender puramente do seu olhar, tá entendendo? Da sua análise, da sua percepção. Então só você vai ter aquela determinada interpretação daquele determinado trecho, daquele determinado livro, daquele determinado filme. Pô. Pode ver, tem muito filme que desperta emoções em umas pessoas e em outras parece que não surte efeito algum. Então, não desapegue das experiências da sua vida, tá? Isso é muito certo. Tudo que a gente vive, tudo que a gente passa é extremamente necessário. Pode ser infelizmente ou felizmente, como você preferir, mas é tudo aprendizado, tá, rapaziada? E quando você relaciona isso, você começa a perceber o mundo ao seu redor de uma forma diferente. Você vai ler alguma coisa, aí você relaciona aquele assunto com algo previamente vivido, você cria conexões de raciocínio mais fortes, mais permanentes, duráveis, e você instintivamente, de uma forma assim até que inconsciente, você vai adquirindo mais conteúdo, seu vocabulário aumenta, tá entendendo? Suas ideias, a sua capacidade de discutir, sua capacidade de analisar e perceber padrões melhora, a sua capacidade de fazer escolhas. É assim, é uma prática, você praticar essa leitura mais profunda, essa interpretação, trazendo para a sua vida, ela é uma prática assim com benefícios que eu já faço isso há mais de 4 anos, quase 5 anos, e eu ainda não cheguei assim num ponto que eu diga, opa, não consigo mais tirar benefícios disso. Vocês têm noção? Mesmo após 5 anos, os benefícios são crescentes. Pô. Você percebe, você vai tendo um norte, que eu vejo que isso é muito necessário para nossa situação atual.
a gente ter um norte para trilhar um caminho, pô, porque às vezes a gente fica muito à deriva, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que escolher, que inclusive isso é algo muito profundo também, essa questão da escolha que eu vou trazer em outros vídeos aí para vocês, mas o que eu gostaria que vocês fizessem, pessoal? Pratiquem o ato da leitura, mas não sejam superficiais. Por mais que vocês leiam uma página por dia, 2 páginas por dia, mas apliquem o que vocês entenderam, criem ali uma situação e incluam aquela solução, aquele ensinamento na sua própria situação. E depois de tantos anos, depois de me formar, né, como eu falei na escola, como eu falei relacionado à escola, hoje eu percebo, pô, porque que eu ficava impressionado com o professor falando de diversos conceitos. É que eu achava lindo, achava impressionante aquela dança dos conhecimentos externos, conceitos exteriores com um simples texto. Uma riqueza. Por sorte, eu consegui perceber isso. Que bom, por sorte, olha, porque infelizmente não encontrei ninguém ao longo dessa jornada que fizesse isso daqui que eu estou fazendo com vocês, tá? É bem difícil vocês encontrarem uma pessoa para fazer isso. E eu tô vindo aqui para falar desse assunto. O vídeo vai ficar aí bem extenso, mas eu não consigo falar desse assunto assim de uma forma mais resumida que essa. Tô vindo aqui falar para vocês o que eu gostaria de ter ouvido. Eu não tive essa oportunidade, mas eu tive a oportunidade de quebrar essa cadeia, de mudar isso. E é por isso que eu tô vindo aqui, tá, rapaziada? É um ponto muito importante a gente deixar de ser superficial em tudo, tá? Outra parada, não ouçam música lixo, pois escutem, ouçam, interpretem as músicas que vocês ouvem. A música é muito importante e vou trazer também o conteúdo para vocês, tá? Pessoal, por favor, se você chegou até o final, se você percebe a riqueza, o valor desse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui, deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixa aí nos comentários se de alguma forma esse conteúdo faz sentido para você. Se você daqui a uma semana, quando você praticar isso, quando você praticar essa leitura, essa interpretação mais profunda, daqui a uma semana você vai perceber, certamente, isso é fato, fato. Eu tenho certeza disso porque eu sei que se fizer isso, é perceptível a diferença. Quando você perceber a diferença no seu modo de agir, no seu modo de efetuar escolhas, de tomar decisões, volta aqui, pô. Volta aqui e comenta, porque eu criei esse canal aqui justamente para isso, para compartilhar informações, compartilhar conhecimentos e análises. Gosto de ler, infelizmente nem sempre a gente tem contato com muitas pessoas que leem, que interpretam de uma forma mais profunda, então resolvi criar esse canal. Vai ter diversos conteúdos aqui, de diversas interpretações, mas eu acredito que o foco principal serão interpretações de livros, tá? E como eu falei, é um compartilhamento. Então eu preciso da opinião de vocês. Eu preciso que vocês digam que
se está fazendo diferença, como poderia fazer diferença. Se você lê um livro aí que você conseguiu encaixar na sua vida pessoal de uma forma assim impressionante depois dessa dica que eu dei aqui para você, dessas dicas de interpretação, comenta aqui também, porque vocês podem ver que não falei de gramática, não falei de conectivos, não falei de verbo, substantivo, de nada disso. Estou falando do simples ato de ler e relacionar. Somente isso. E que sorte que é algo assim tão simples, mas é extremamente significativo, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva aí no nosso canal, que é para fortalecer sempre nossa criação de conteúdo. E até logo, tá? Um prazer estar aqui. Sempre pensei em ter um escritório assim ao ar livre. E essas situações me fazem perceber que eu estou trilhando o caminho certo. Até logo.